Bom dia, graças e paz do Senhor Jesus Cristo. Nosso devocional de hoje está aqui no Salmo 19, versículo 7, que diz assim: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Veja, o Salmo 19 fala da excelência divina e fala da palavra de Deus, da excelência da palavra de Deus, da lei de Deus em nossas vidas. Ele começa dizendo assim: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos, descrevendo ali que os céus, a criação, ela por si só, ela prega sobre um Deus grandioso, santo e justo. Ela revela a obra de Deus, revela a criação de Deus. Nós vemos aqui que ele vai abordar também falando sobre a lei de Deus. E eu já trago uma reflexão para você hoje. Refletir sobre isso. Você, cristão, evangélico, você precisa de muletas para andar? O que de fato nós necessitamos para que a nossa alma esteja contente em Deus? Nós precisamos de, por exemplo, autoajuda. Nós precisamos da psicologia para nossa alma, para conduzir a nossa vida a respeito de todos os assuntos da nossa vida. Nós precisamos de muletas como a psicologia para nos ensinar. Nós precisamos do conselho dos ímpios, por exemplo, como diz o Salmo 1. Nós carecemos desses auxílios de autoajuda, livros de autoajuda, o púlpito das igrejas. Eles carecem que o coach esteja introduzindo psicologia na nossa vida. Os púlpitos das nossas igrejas, elas precisam de autoajuda? Ou a palavra de Deus é suficiente? Ou a palavra de Deus é suficiente para conduzir as nossas vidas em perfeição, à perfeição? O Salmo 19 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Uma afirmação. Quando ele diz que a lei do Senhor, ele descreve que a lei não está falando só dos 10 mandamentos, que é o resumo da lei, como diz em Êxodo 20, mas ele está falando de toda, engloba toda a revelação divina da Escritura. Tanto do Velho Testamento, que é o que vigorava na época, como também Jesus vai implantar a palavra de Deus, todo o Novo Testamento ali, citações como revelação divina. Então, 1 Timóteo diz: toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Ela é útil ao ensino, à repreensão, à correção, à educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus é completa. Ela é perfeita, como diz aqui o Salmo. A lei do Senhor é perfeita. Perfeita fala que ela não carece de muletas. Ela fará o que lhe apraz. Ela não volta vazia. Ela tem um propósito e esse propósito é estabelecido simplesmente pelo Logos, pela palavra de Deus. Porque ela é perfeita, a ideia de completa. Não necessitamos de autoajuda, nem de psicologia, nem de aconselhamento psicológico para conduzir as nossas vidas em direção ao propósito de Deus. Jesus disse: olha, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra de Deus, ela nos limpa. Diz aqui o texto, ela restaura a alma. A palavra restaurar é a mesma ideia de converte a alma. Nada pode transformar a vida do homem, a não ser a palavra de Deus. A conversão, ela é obra de Deus, que Deus faz na vida de um homem, de uma mulher, através da pregação do Evangelho. Paulo diz que agradou a Deus salvar os homens através da loucura da pregação. A conversão, a restauração da alma, a alma que está morta nos seus delitos e pecados, a alma que está longe de Deus, a alma que cometeu um crime contra Deus, escolhendo o pecado a partir de Adão. O único meio dela ser restaurada é através da lei de Deus, da palavra de Deus, da pregação do Evangelho.
Por isso Paulo dava ênfase na pregação. Ela restaura a alma. Alguns versos aqui ele vai falar sobre o propósito da pregação do evangelho na vida do homem, da lei de Deus. Ele diz, olha, a palavra do Senhor, o mandamento do Senhor ilumina os olhos. O mandamento do Senhor também faz permanecer para sempre. Ele traz aqui citações sobre o efeito da pregação na vida do homem. Converte, ilumina os olhos, como diz a Escritura, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós, muitas vezes, nós buscamos muletas. Nós, ao invés de buscar o conselho de Deus, a sabedoria de Deus, a direção de Deus, nós precisamos de muletas. Nós vamos em fontes rotas, em cisternas rotas que não têm água alguma, não tem vida alguma. Nós temos a ênfase da Escritura na palavra de Deus. Ela restaura a alma. Você está triste, abatido, cansado, só a palavra de Deus pode trazer ânimo à sua vida. Você está envolvido em vícios, só a palavra de Deus pode te dar libertação. Ouve-se muito hoje cultos de libertação. Culto onde aquele culto vai ser direcionado à libertação. Muitas vezes vão orar, muitas vezes vão ali impor as mãos, mas a verdadeira libertação do homem, ela só se dá através da pregação do Evangelho. Ela só se dá como diz a Escritura. E conhecereis a verdade vos libertará. Não precisamos de muletas, não precisamos de qualquer outra coisa a não ser a palavra de Deus. É o que Paulo diz. Nada quis saber entre vós, a não ser Cristo e esse crucificado. A Escritura, a pregação do Evangelho. A igreja atual, a igreja visível, ela precisa tornar a sola as Escrituras. Ela precisa tornar a buscar o conselho de Deus. Ela precisa tornar quando estiver angustiada, os jovens, eles irão buscar a direção em Deus. Como diz o Salmo, como purificará o jovem o seu caminho? Atentando na lei do Senhor. A falta de confiança na palavra de Deus hoje é tamanha, é imensa, que as pessoas não leem a Bíblia. As pessoas são débeis quanto à leitura bíblica. Elas são como que analfabetas quanto à palavra de Deus. Não conhecem a Escritura. Isso demonstra que elas estão buscando muletas. Elas estão buscando cultos de libertação. Elas estão buscando profecias. Elas estão buscando meios pelo qual elas irão ter um alívio à sua dor. Eis aqui o Verbo. Eis aqui a palavra de Deus. O Logos de Deus está diante de nós. O discurso de Deus aqui, em 66 livros da Escritura, nós não precisamos de muletas. Nós precisamos ler a Escritura dia após dia. E aí ela vai renovando a nossa mente. E aí nós vamos não nos conformando a este mundo, mas transformando através da renovação da nossa mente. Mas se você não lê, a Bíblia diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Você vai perecer. Você vai viver uma vida escrava e necessitado de sempre estar recorrendo a muletas. E nunca vai estar pleno, satisfeito com o conselho de Deus. Como diz a Escritura, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Amém? Vamos orar nesse momento? Senhor Deus, Pai, aumente o nosso desejo, Pai Santo, para buscar a Tua palavra, para buscar o conselho do Senhor. Aumente o nosso anseio, o nosso desejo para buscar o Senhor a todo custo, para nos separarmos, para estarmos meditando na Tua lei, como diz o Salmo 1, e meditar e nos deleitar no Senhor, Pai Santo, dia e noite. Essa é a minha oração, que oro em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você, a compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Deixe aqui o seu like também, seu comentário, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.